Aleluia. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 em diante. Eu creio que todos já conhecem esse texto de cor. Amém? Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos fazer o seguinte: fecha os teus olhos, não precisa te ler acompanhando não, fecha os olhos e só ouça. Amém? Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está acima dos céus, nem embaixo da terra, nem embaixo das águas da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Amém. Amados, enquanto em Cristo Jesus nós buscamos sempre, nós buscamos sempre Novo Testamento, né? Eu vejo muitas das vezes igrejas que elas buscam muito o Velho Testamento para falar muito de prosperidade. Elas falam muito, elas trazem muito no Velho Testamento a respeito de prosperidade. Mas o Velho Testamento, ou vamos falar o seguinte, o Primeiro Testamento, porque ele não é velho, ele é o Primeiro Testamento, ele é riquíssimo. E nós precisamos meditar, e muitas das vezes nós conseguimos perceber ações de Deus que são feitas tanto de um lado quanto do outro, que tanto foram feitas no Primeiro Testamento quanto no Segundo Testamento. E quando nós começamos a ler essa palavra, quando nós começamos a meditar, eu creio que a maioria, ou nós todos já conhecemos que nessa parte aqui da palavra, Moisés já havia saído ali de dentro do Egito, ele já havia atravessado o Mar Vermelho, ele estava começando a receber o direcionamento de Deus. Mas se você pegar e voltar um pouquinho aqui no capítulo 18, e no capítulo 19, aí nós vemos uma coisa curiosa. Moisés, ele estava ali, ele tinha junto dele Arão, ele estava começando a levar aquele povo, a direcionar aquele povo, mas vem o seu sogro e vira para ele e fala: olha, o povo que hoje você direciona, você leva, é um povo muito numeroso, ou seja, você não tem condições, você não vai dar conta de organizar esse povo, de direcionar esse povo da forma que tem que ser direcionado. Então a primeira coisa que foi colocada para a vida de Moisés foi que ele separasse um grupo, vamos falar da seguinte forma, separasse uma equipe, um povo para que pudesse junto com ele fazer aquilo que teria que ser feito.
No capítulo 18, versículo 18, no 17 em diante faz assim, Êxodo 18, 17 em diante. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa-te o povo perante a Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, lhes faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deves fazer. Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem as avarezas, que põe sobre eles como chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão, e será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Então a primeira coisa que Deus traz ao coração do sogro de Moisés, para orientar a Moisés que ele não daria conta. Olha, você vai ficar enfadado desse povo, e o povo também vai ficar enfadado de você. Não há condição de você orientar, julgar tão grande povo. Mas aí ele fala o seguinte: o que vai caber a ti é ensinar as leis, ou seja, ensina o povo as leis, mas você vai levantar dentro desses. E aí ele coloca o seguinte: pessoas, tá? Que são capazes, que são capacitadas, para que eles vão julgar junto de você. As causas que foram pequenas não precisam de chegar até você, eles mesmos resolvem. As grandes vão chegar até você. Amados, nós vemos isso, Deus movendo isso na vida do coração do sogro de Moisés, levando e deixando que Moisés faça tal coisa. E aí Moisés, logo em seguida, nós vemos Deus começar a falar com ele, e logo isso no 19, e no 20 nós vemos Deus dar a eles os mandamentos. Agora nós vamos andar um pouquinho na Bíblia, porque muitas das vezes nós achamos, vemos isso aqui acontecer, mas não percebemos que Deus faz isso 2 vezes. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus no capítulo 4. Mateus capítulo 4, e nós vamos ler 4 do 18 em diante, narrando um pouquinho a cena anterior ao batismo de Jesus, a tentação dele. Ele volta para Galiléia, e aí vem 4, 18 diz assim: caminhando junto ao mar da Galiléia, ele viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores, e disse-lhe: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou ele então. E eles num só instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Jesus, quando vai começar ali o seu ministério, ele faz a mesma coisa que foi feito com Moisés. A primeira coisa que Jesus faz é separar um grupo, é separar uma equipe, era separar homens capazes. Capazes como? Ele, quando chega e faz o convite aqui a Pedro e ao grupo, ele fala: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Ou seja, eu vou aprimorar vocês na arte que vocês já conhecem. Vocês são pescadores, mas eu vou ensinar para vocês agora a pescarem homens. Logo em seguida, e aí nós vemos no capítulo 5, e primeiro nós temos lá Êxodo 20, e aí nós vemos Moisés ali, falando da palavra, ele indo ao monte, recebendo a palavra, o mandamento de Deus e passando para o povo. E nessa escala o que nós vemos? Ele ajunta ali um grupo, uma equipe, vamos falar dessa forma, e aí ele ouve a palavra de Deus, e ele transmite essa palavra para o povo. Aqui Jesus faz a mesma coisa.
Jesus é batizado, Jesus segue, digamos assim, os critérios que tinha que seguir para ele caminhar, para ele fazer a vontade de Deus, e aí ele reúne um grupo. O que Jesus faz logo que ele reúne o grupo? Ele faz a mesma coisa que Moisés fez, ele traz os mandamentos de novo. Nós vemos no capítulo 5 de Mateus que ele começa a falar das bem-aventuranças, mas quando nós pegamos aqui o capítulo 5, vamos só no versículo, ele fala das bem-aventuranças, primeiro ele fala ao povo, mas no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, 5,17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. A tradução do original aqui não é cumprir, a palavra mais próxima do original aqui diz assim: eu vim para complementar a lei. Ou seja, vocês não pensem que eu vim aqui para revogar, para dizer que os 10 mandamentos não valem mais. Não achem que tudo aquilo que Deus falou a Moisés ali, que ele passou para o povo, que eu vim para falar com vocês para fazer diferente. Não, eu vim aqui para quê? Eu vou cumprir essa lei e vou aumentar essa lei. Ou seja, eu vou dar essa lei algo como se fosse uma explicação sobre essa lei. E aí nós vemos logo em seguida ele começar a falar da seguinte forma, no versículo, vamos pegar o 19 aí, aliás, 17 em diante, vamos ler de novo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, eu vim para renovar e para cumprir. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que céus e terra passem, nem um i e nem um tio jamais passará dessa lei, até que tudo se cumpra. O que ele estava falando? Olha, o que aconteceu lá, o que foi dito lá para Moisés, é necessário que tudo isso se cumpra, que essa lei venha a se cumprir. E aí ele vem para quê? Fazer isso acontecer, trazer e ser um facilitador para o cumprimento da lei. No versículo 19 ele diz assim: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que seja ele dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, este será considerado grande no reino de Deus. Porque vos digo, a vossa justiça, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus vira e fala: olha, eu vim aqui para relembrar vocês sobre as leis. Eu não vim aqui dizer para vocês não precisam de seguir os mandamentos, os 10 mandamentos. Vocês não precisam de observar aquilo que Moisés falou. Não foi isso aqui. Eu vim aqui para quê? Para fazer isso cumprir. E mais, eu vim complementar, ou seja, será maior o que eu vou fazer com vocês. Quando nós operamos em entender as leis ali, os 10 mandamentos e toda aquela parte que Moisés traz ali, nós vemos que aquilo tudo se cumpria no corpo do homem, tudo. Nós vemos que fala o seguinte lá, por exemplo, dos 10 mandamentos, no que se diz espiritual, aí nós vemos o seguinte: primeiro, segundo e terceiro mandamento, que aí Deus fala o seguinte: eu sou o teu Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da terra da servidão, não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Segundo mandamento: não farás para ti imagem ao que se assemelha ao que está acima dos céus, embaixo da terra ou debaixo das águas da terra. Não se prostrarás diante dela e não os farás culto, porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas eu faço misericórdia até a 1000 geração daqueles que me amam. Ou seja, eu sou o Senhor vosso Deus, vocês não vão ter outro diante de vocês, qualquer que seja. Vocês não vão fazer imagem, ou seja, vocês vão cumprir na vida de vocês esse passo a passo. E quando ele continua a dizer aqui, ele chega e fala o seguinte, Êxodo capítulo 20, versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tal coisa fizer. Ou seja, você não há de abrir a sua boca e falar o nome do Senhor teu Deus em vão.
Isso não pode acontecer na sua vida. E aí ele fala, lembra do dia de sábado para guardá-lo. Era um ato também, uma função, uma ação do homem ali física. E aí ele fala como guardar. Não vai ter serviço nesse dia. É um dia para se santificar. Versículo 12, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, tudo aquilo que você fizer, ou que você disser, todos os seus atos em relação ao seu pai e sua mãe vão ser de honradez. Para quê? Para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E para que tudo se vá bem. Amém. Quando, nesse continuar da palavra aqui, ele continua dizendo o seguinte: não matarás, ou seja, você não vai apunhalar alguém, você não vai tirar a vida dessa pessoa, não adulterarás, você não vai praticar esse ato, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Todos os mandamentos que se seguem aqui, todos. E nós vemos depois, quando Moisés começa a falar, todos eram de ordem física. Quando eu falo todos, amados, cada ação do ser humano realizada aqui era de ordem física. E aí ele depois começa a esmiuçar esses mandamentos, falando sobre o marco do seu próximo, para não ultrapassar, falando a respeito das condições que esses homens deveriam caminhar em santidade, em busca desse tipo de coisa. Vamos lá. E isso é o que nós temos em relação a isso. Mas quando nós chegamos até Mateus, nós vemos um cenário bem diferente. Nós vemos um cenário assim, e aí, porque tem pessoas que falam o seguinte: não, mas Jesus não veio ele veio só para cumprir, ele não veio para complementar a lei. Mas aí vamos ler aqui ainda em Mateus, no capítulo 5, no versículo 21. Mateus 5, 21. Lá atrás foi dito da seguinte forma nos mandamentos: não matarás. Jesus chega aqui e fala o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. Quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno e a fogo. Lá atrás, você não pode tirar a vida física do seu irmão ou do seu próximo. Aqui, você não pode tirar a vida da alma do seu próximo. Você não pode ofender, você não pode matar o seu próximo com as suas palavras. Porque lá nos 10 mandamentos, o critério era não tirar fisicamente a vida do seu próximo. Aqui, ele sobe o degrau espiritual, e fala: olha, se você também vier contra a vida do seu irmão e matar a alma dele, porque as palavras podem matar a alma, você também é réu. Então, às vezes dizem assim: mas Jesus, Moisés lá, ele falou todas essas coisas. Não, os mandamentos lá eram claros em relação àquilo que era físico, aquilo que era natural. E aquilo que era sobrenatural era não se prostrar diante de outros deuses ou fazer imagens. Jesus, quando chega aqui, ele fala o seguinte: olha, eu não vim para abrogar ou tirar a lei, eu vim para complementar. Outrora foi dito para não matar. Eu digo: se você falar mal, você está matando, você é réu da mesma forma. E aí ele continua dizendo da seguinte forma: eu não vou ler todos os textos, mas vamos lá. Versículo 27, Mateus 5, 27. Ouviu o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer um que para uma mulher com intenção impura olhar no coração, já adulterou com ela. Ou seja, Velho Testamento, lá, quando ele fala da lei, ele fala: não se deite com uma mulher. Aqui ele fala: se você olha com desejo e com a intenção, se você trama isso no seu coração e na sua mente você consuma isso, isto também é adultério. Por que nós estamos falando isso? A preparação de Moisés para guiar o povo
e daquela equipe que trabalhava com ele para julgar o povo sobre aquilo ali. E vem Jesus e monta a equipe dele, para que ele vá direcionar o povo, para o povo caminhar. E a partir disso, por exemplo, lá era dado que Moisés falasse, ministrasse as palavras, e que aqueles que eram seus companheiros, aqueles que seriam da sua equipe, eles iam julgar o povo. A equipe de Jesus era diferente. Ela foi chamada para que, como Jesus, ensinar o povo. Ela foi chamada para, da mesma forma que tinha Jesus, porque nesse tempo já não cabia mais esse julgar físico, o julgar seria espiritual. Ele ainda vira, Jesus fala depois à frente: eu não vim para julgar o mundo. Ou seja, o que eu vim fazer aqui, nesse período que eu caminho convosco, é isso. Eu vim para levar vocês, ou seja, mostrar o caminho certo. Quando nós lemos, voltamos lá atrás, por exemplo, em Deuteronômio, e nós lemos que o instruir de Moisés sobre a vida de todo aquele povo era muito voltado a: você obedece e você está abençoado, você desobedece e você está amaldiçoado. E pronto. E ele vai falando, até chegar num tempo que ele fala: eis que eu chamo, eu conclamo, eu busco nesse momento, e eu coloco contra vós por testemunha céus e terra. Imagina Moisés, o povo estava montes diferentes, alguns para falar o que é bênção e outros que é maldições, mas aí Moisés conclama o povo e ele fala: eu chamo por testemunha contra vós céus e terra. E aí ele fala o seguinte: que eu propus para vocês, eu mostrei para vocês o bem e o mal, a vida e a morte. E aí ele fala o seguinte: escolhe pois a vida, para que viva vós os vossos filhos. Quando nós vemos Jesus já vir trazer, e aí pelo Espírito Santo de Deus, ele vem trazer a palavra, para que o Espírito molde, para que o Espírito conduza, para que o Espírito convença o homem e mostre ao homem. Jesus já vem com uma proposta de dizer o seguinte: a partir de agora, vocês vão ter que subir um degrau. Não é só mais o físico, é também o espiritual. Ou seja, aquele que hoje enxerga vocês não são mais como Moisés, e não são mais como a equipe de Moisés. Quando nós lemos a palavra lá em Isaías, no capítulo 6, Isaías vai ter a visão ali junto com Deus, depois da visão de Deus ali. E aí na visão ele ouve uma palavra, e a palavra diz assim: porque tendo olhos não vão ver, tendo ouvidos não vão ouvir, não vão converter em seu coração. Eles não vão caminhar, digamos assim, de forma convertida. Mas quando chega no capítulo 11, ele fala o seguinte: que do tronco de Jessé, ou seja, da base, da raiz de Jessé, que ia anteceder, alguém que ia, digamos assim, anteceder a Jesus, vai nascer um rebento. E das raízes dele vai vir um renovo, e aí vai repousar o Espírito do Senhor Deus sobre ele, o Espírito de sabedoria e conhecimento, entendimento e fortaleza, conselho e temor do Senhor. E aí fala assim: e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Lá atrás, Moisés, lá atrás, aquele grupo que era a equipe dele, julgava o que os homens faziam, quer seja a morte, porque conseguia enxergar a física, quer seja o adultério, porque homens testemunhavam daquilo e viam fisicamente. Mas quando chega Jesus, muda tudo, porque a proposta não era mais, digamos assim, enxergar o adultério físico. Haveria um grupo, pode dizer, não um grupo, alguém que iria enxergar os atos espirituais dos homens, aquilo que eles iam fazer na alma. Ou seja, eu vim ensinar para vocês esse novo tempo, porque nesse novo tempo, a forma que vocês vão ter que caminhar, quer seja física, quer seja espiritual, tem que ser perfeita. Porque aquele que enxerga vocês hoje, não enxerga com olhos carnais. Ele não ouve vocês com ouvidos carnais. O julgamento, a base do julgamento de vocês, ela subiu de critério.
o julgamento de vocês será da ordem espiritual, ou seja, a partir de agora, a alma de vocês vai ser enxergada em tudo o que fizerem, todas as suas ações, em todo tempo e lugar, quer que você esteja na sua casa, quer você esteja no meio de uma praça e fizer algo de errado, ou que você esteja no fundo de uma caverna, também será visto aquilo que você faz. Ou seja, mudou-se o critério do vosso julgamento. As leis foram o que? Aumentadas, elas foram acrescidas, elas foram reorganizadas. E se você ler aqui, capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 de Mateus, capítulo 7 de Mateus, ele praticamente resume todas as leis. Mas o curioso é que tudo que Jesus fala é em relação do terceiro mandamento, do quarto mandamento em diante. Porque aí ele fala do sábado, ele fala do não matar, ele fala do não adulterar, ele fala de não ultrapassar o direito do seu próximo. Ou seja, ele, a partir ali de Mateus 5, ele fala de algo sobrenatural, mas ele não fala desses 3 primeiros mandamentos. Um pouco mais à frente, os fariseus, eles chegam e questionam, um deles questiona Jesus: qual é o maior dos mandamentos? E Jesus vira e fala para ele: olha, amarás o Senhor teu Deus acima de tudo. Mas tem um outro livro que fala um pouco diferente, que nesse questionar, Jesus faz esse questionar, e esse homem vira e dá essa resposta, sobre amar a Deus acima de tudo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós vimos Mateus 5, 6, 7, 8, está falando só de amor ao próximo. Ele se concentra em falar em amor ao próximo, porque esse ver, esse ser visto de perto a cada momento, ele seria mais nítido na vida do homem, ele seria mais nítido nas nossas vidas. E para tanto, como isso acontece, o que ele faz? Se institui um número muito maior de conselheiros, acho que essa é a palavra mais próxima, ou pastores. Lá atrás, Moisés, uma equipe, aquela equipe era praticamente fixa, e aquela equipe julgava sobre 50, sobre 100, sobre 1000 e assim por diante. Vem o grupo de Jesus, e aí vem uma equipe de 12, e essa equipe de 12, ela não veio para julgar, ela veio para ensinar. Era como se lá atrás, em vez de Moisés estar sozinho no ensino, era ele e mais aquela equipe. Não, mas o objetivo de lá era um pouco diferente. Quando vem Jesus, ele vem ensinar, e aí ele faz o seguinte: ele ensina mais 12 a ensinar. Porque quando ele fosse, aqueles 12 iam ter que se multiplicar e continuar ensinando, ensinando e ensinando, porque não cabia mais julgamento de homens para com homens. Não caberia mais que um homem dentro da igreja virasse e falasse o seguinte: olha, você vai perder a sua vida porque você matou. Esse julgamento caberia tão somente a Deus, porque iria ser visto tanto a morte física como a morte espiritual. Nós vemos com frequência, amados, que todos os pecados cometidos contra o próximo, físicos, são muito, como é que eu posso dizer, enfatizados. Fulano matou ciclano, fulano roubou beltrano, fulano adulterou com ciclano, e assim por diante. Mas nós vemos que, até mesmo em meio à igreja hoje, os pecados espirituais, eles não são muito enfatizados. Da seguinte forma, vamos lá: o matar o seu irmão através das palavras. Não são só membros que fazem isso, líderes fazem muito isso. Líderes lançam muitas maldições em muitos membros, em todos os lugares, matando a alma deles. E é muita coisa. E as fofocas,
intrigas. A palavra, quando ela fala do direito do próximo aqui, quando fala não ultrapassar o marco do seu próximo, sobre todo esse cuidado, ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como fala, isso resume toda a lei e os profetas. Nós vemos que em muito, um ato, por exemplo, de roubar uma propriedade, isso é visto como algo escandaloso. Agora, vamos falar da seguinte forma: roubar a integridade do outro não é escandaloso. Passar por cima do outro para alcançar uma vaga no serviço, isto não é pecado, isto é só competição. Amados, parece que não leem isso aqui, que não conhecem essa palavra, que diz que o julgamento para aquele que tira a vida fisicamente ou espiritualmente é o mesmo, e que mais do que isso, a sentença é a mesma. E isso, voltando aqui nesse versículo de Mateus, no capítulo 5, versículo 19 em diante, diz assim: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Não tem como. E para que falar disso, amados? Porque precisamos meditar nisso. O quanto nós achamos que as nossas ações são legítimas em relação a eu nunca, dei uma facada no irmão, eu nunca pulei para dentro de um muro de uma casa e roubei sequer lá uma fruta que fosse, mas eu menti, eu não tem problema, era algo que eu precisava daquele emprego, então eu precisava de, como é que eu posso dizer, enriquecer meu currículo, achando que isso dá certo, achando que isso de alguma forma vai ser ignorado por Deus, e esquecem do seguinte: você pode mentir aos homens, a Deus não tem como. Você pode fazer coisas fora de ordem que homens não enxergam, achando que por fazer assim eles não enxergarem que você não vai ter testemunhas. Saiba que Jesus, o Espírito Santo, Deus, os anjos e os demônios, eles olham tudo. Eles, digamos assim, vigiam todo o tempo a terra. E aí nós dizemos assim, eu estava conversando eu fui na casa de uma pastora, nós estávamos mexendo lá no negócio do aparelho de som, um problema de energia lá e tal, e aí ela me falou o seguinte: vamos passar na casa do irmão ali. Nós fomos. Chegamos lá e a senhora começou a falar sobre o problema que ela estava tendo com a filha dela, e nós começamos a conversar ali, orar e tal. E dentro daqueles problemas que nós estávamos falando, muitas ações que foi claro de se ver que era necessário que eles, enquanto família, mudassem para que aquilo fosse mudado. E não eram muitas ações assim, eram ações físicas e espirituais. E são pessoas que já há algum tempo estão caminhando em Cristo Jesus. Do que eu estou falando, meus amados? Eu estou falando da seguinte forma: que nós precisamos observar tanto um lado quanto o outro. Nós precisamos estar atento à palavra de Deus e entendendo que, igual eu estava falando, muitos dizem assim: o Deus do Velho Testamento, o Deus do Antigo Testamento, ele, quando Cristo Jesus, hoje nós temos a graça, então é tudo tranquilo. Não, meu querido, não foi assim que foi dito. É o mesmo Deus, ontem e hoje, vai ser eternamente. O que Jesus fez foi o seguinte:
falar, esmiuçar, mostrar para o povo os pontos de tropeços que eles estavam tendo, para que eles consertassem. À medida de quê? De que muitos não entendem que você começa a ir contra uma pessoa, e você começa a trocar palavras ruins com a pessoa, e você começa a ter pensamentos fora de ordem em relação a essa pessoa, desejar a morte dessa pessoa. Isso é uma escada, isso é um degrau que vai chegar até um dia em talvez você, por ira, tirar a vida daquela pessoa. E isso estava acontecendo lá atrás. Isso já estava acontecendo com o povo, porque era como se fosse aumentando o pecado, se tornando iniquidade, e isso ia crescendo a ponto que às vezes daquele tão somente pensamento alcançava o tirar a vida fisicamente de alguém. Deus não mudou. E aí vem Cristo Jesus, e como Pedro estava ministrando semana passada, ele entende essa ação, e ele entende a dificuldade do homem. E diante, digamos assim, Jesus vem e enxerga todo aquele povo ali, e Jesus enxerga um povo perdido, um povo que precisava de instrução. Mas além daquela instrução verbalizada todos os dias, além da escrita que tinha, era necessário que algo convencesse esse povo, mostrasse esse povo, algo que falasse no interior, porque vamos lá, antigamente os pecados mais de posição física, mas agora os espirituais seriam vistos. Então esses que eram tão somente mais físicos, a próprio falar, a própria correção escrita, muitas das vezes já era adequada, mas o homem tinha que perceber, no seu caminhar, quando ele estava começando a intencionar pecar, e dentro do seu coração ele começava a maquinar coisas, para que ele tivesse ali uma correção, ele tivesse ali uma orientação, antes que ele viesse a pecar de forma total e completa. E aí Jesus vem ali em João 14 e fala: eu rogarei ao Pai que vos envie o Consolador, ou o Paracleto, o vosso advogado. Porque, como já falamos diversas vezes aqui, uma das formas de enxergarmos Cristo Jesus de forma mais clara é enquanto um advogado, um bom advogado, é claro, né? Um advogado justo, que chega para você e fala: não faça isso, isto não é bom. Olha, você está irando no seu coração, lança essa ira fora, porque está escrito que você deveria jogar isso fora, porque isso vai aumentar no seu coração, isso vai crescer no seu coração. Não faça isso, isto não é bom para você, esse caminho é um caminho de morte. Então ele vem para orientar, falar sobre a lei, falar sobre o que se pode e não pode fazer intimamente, te dizer: não vá por esse caminho. Essa é uma das atribuições do advogado. E tem a segunda. A segunda já é como depois que você pratica o ato. Aí a função do advogado é te defender, é ser a sua defesa, é chegar diante do juiz e apresentar uma defesa justa, apresentar as provas para que você venha a ser o quê? Absolvido daquilo que você fez. Então é essa a ação e a função do Espírito Santo para as nossas vidas. Ele é como um advogado que primeiro nos orienta, e não só nós, como a palavra diz, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo antes de fazer, e fala conosco: faça isso, não faça aquilo. Mas depois que nós fazemos, caso nós venhamos a não ouvir e fazer, mediante a condição do que a palavra diz: se confessares os vossos pecados, para quem que você confessa? É para o advogado. Você chega primeiro para ele e fala: eu fiz isso, isso, isso. Você confessa diante de Deus, porque há aquela leitura, aquele ver dos seus pecados. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para quê?
justificar, porque é o que? O poderoso sangue de Cristo Jesus, que te lava, que limpa e purifica, ou seja, a única prova, a única condição da sua absolvição, de você, digamos assim, ser declarado inocente, é que o sangue de Jesus Cristo apague tudo que você fez, quer seja pensamento, quer seja ato. Então nós, muitas das vezes, amados, não entendemos a atribuição do Espírito Santo em nossas vidas, mas nós precisamos entender isso. Moisés, equipe, Moisés fala os mandamentos, equipe de Moisés julga as causas pequenas, ele julga as grandes. Jesus, equipe de Jesus, a partir desse momento, ensinar o que é certo e o que é errado, direcionar, mostrar à equipe de Jesus o mesmo foco, ensinar o caminho, mostrar o caminho. E junto dessa equipe vem quem? Um advogado, o Espírito Santo de Deus, porque aí ele passa a advogar todas as causas, aconselhar o que não se deve fazer, dizer o que se deve fazer, mas caso venha se fazer aquilo que é errado, defender você junto ao juiz, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mas sempre com prova. Que prova é essa? O poderoso sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, porque Jesus levou sobre si os seus pecados. Então quando você confessa os seus pecados e você arrepende no seu coração, você clama o sangue de Cristo Jesus e você entende que Jesus Cristo já levou os seus pecados sobre ele, e aí o Espírito Santo de Deus, enquanto advogado diante de Deus, ele mostra junto com Jesus ali as mãos, as chagas de Jesus, mostrando ali, olha, o sangue foi vertido aqui, eu derramei o sangue, está purificado, está limpo, porque eu disse que se ele confessasse, ele seria perdoado, e ele confessou. E essa, meus queridos, é a palavra que Jesus traz ali sobre aqueles homens. Jesus ensina isso para os discípulos ensinarem aqueles homens, e nós somos chamados, enquanto ministros do Evangelho, para ensinar isso. Ou seja, quando Jesus fala o seguinte, olha, vinde após mim e vos farei pescadores de homens, ele fala isso conosco. Caminha com o meu caminho, faça o que eu faço, olha, veja as minhas obras, pratique as obras que eu pratico. Eu quero que vocês se tornem pescadores de almas, como eu sou. Porque o que a alma quer? Ela quer ser livre. O que a alma, ontem nós estávamos conversando aqui a respeito de alma, a respeito de cadeias, de prisões, sobre diversas coisas. Mas o que uma alma mais deseja, no mais profundo, é ser livre. Ela deseja, se algo está segurando, prendendo, em angústia, em tristeza, em mágoa, ela deseja ser livre. Nós viemos para quê? Tirar essas almas de onde a palavra fala, de um tremendal de lama, resgatá-las para Cristo Jesus, através de quem? Do operar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, com as ferramentas que nos foram entregues por esse mesmo Espírito, e fazendo o que? Levando elas até Deus. Esse é o nosso objetivo. Já encerrando, amados, Deus não mudou. Ele amava o povo naquela época e Ele ama o povo hoje. Mas como nós estávamos falando, existia uma crescente naquele povo, que era, eu não posso ir ali e pegar aquele marco, quando fala marco, é quando se tinha um terreno grande e tinha uma estaca, que delimitava ali, olha, esse terreno é de fulano, esse é de ciclano. Aí quando fala em mudar o marco, a pessoa arrancava aquela estaca e andava com ela um pouco para frente, e pegava uma parte do terreno da outra pessoa. Então quando ele chega e traz isso para a gente, ele traz o seguinte, olha, façam o que é correto, caminhem da forma correta, porque isso agora também vai ser olhado na alma de vocês. Encerrando mesmo, amados, sabe por quê?
corpo, o espírito e a alma. Eu vim para pescar almas. Pescar para onde? Para o mar de Deus, para o reino de Deus. Eu vim tirar as almas do tremedal de lama. Eu vim pescar as almas do mundo para colocarem elas onde? No reino de Deus. E esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa obra. E nós temos tudo o que é necessário, amados, para operar isso em nossas vidas. Como nós falamos, nós temos um Espírito que nos orienta, nós temos as ferramentas que precisamos, as armas espirituais que nos foram dadas, porque as armas das vossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus. Elas são espirituais. Você vence é no joelho. Você vence a batalha é no mundo espiritual. Como diria meu amigo Glaucio, tem que quebrar o pau no mundo espiritual. Se você tem que quebrar o pau, ele chegava sempre e falava: não, eu estava muito angustiado, eu estava muito chateado. Não, eu dobrei o joelho e quebrei o pau no mundo espiritual. Era desse jeito. Porque ele entendeu isso. Ele entendeu que as armas da milícia dele eram espirituais. E nós precisamos entender. Hoje, o nosso ofício é muito maior do que o de Moisés, nesse quesito, em ensinar esse povo, em direcionar esse povo, a você ser sempre um conselheiro. Você foi chamado para isso. Você é um conselheiro a todo tempo. Um conselheiro para alguém chegar para você e falar: estou fazendo isso de errado, como eu faço para consertar isso? E você buscar no Espírito que habita em você, assim eu quero a resposta, me orienta, e ele falar: diga isso, isso e isso, não mais do que isso e nem menos que isso. E aí você pega e faz, ensina a criança no caminho, ou seja, durante o caminho em que deve andar, e quando for velha, ela não vai se esquecer desse caminho. Então você é o conselheiro, o apoio, e aí você pega a pessoa e vai direcionando isso no caminho. Isso quer dizer um discipulado. Você leva ela muito, você caminha com ela, e quando Deus falar, fica ao lado dessa pessoa, você vai ficar, até um dia que ele fala: agora é tempo de dessa pessoa estar ao lado de outra, e levar outra nesse caminho. E essa é a vontade de Deus. Ela é simples. Ela é tão somente algo que Deus nos deu, e que é simples, e que nós precisamos fazer, né? Vamos ficar de pé nesse momento. Aleluia, Deus. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso que nos reuniu nesse dia. A Ele seja o louvor, a honra e a glória para todo sempre. Seja exaltado, Senhor, sobre todas as coisas. O Teu nome é santo, Pai. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, ensina-nos, Pai. Direciona-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque como foi dito nessa palavra, Senhor, Senhor, Cristo Jesus nos chamou, Senhor, enquanto equipe dele, enquanto grupo, para trabalhar junto com ele, Senhor. Senhor, orientados, Senhor, e ferramentados pelo Espírito Santo de Deus, Pai. Senhor, armados pelo Espírito Santo de Deus, para conduzir, Senhor, para pescar as almas, Senhor, do tremedal de lama, Pai. Senhor, pescar essas almas do mundo, Senhor, e levá-las para o reino do Eterno, para o louvor da glória do Seu nome. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, capacita-nos, direciona-nos, fortalece-nos e fortifica-nos, Pai. Para que em nome de Jesus Cristo, Senhor, venhamos, Pai, a entender, Pai, Senhor, a plenitude dessa palavra, Pai, fazendo, Senhor, que a Tua palavra e o Teu reino prospere todos os dias, Pai, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, podemos assentar em um minuto, amém? Nós já estamos